Convidamos agora o reverendo Ludgero Bonilha de Moraes, dispensa comentários, para que esteja a oportunidade da segunda palestra, o conceito bíblico da masculinidade e o movimento feminista. Nós convidamos também o reverendo Elton Roberto, que esteja aqui à frente para estar orando em favor do reverendo Ludgero, que os irmãos possam estar acompanhando a nossa segunda palestra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós sabemos que o Senhor está neste lugar. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Ó Deus, nós não estamos aqui numa mera reunião, estamos aqui por uma urgente necessidade da nossa vida em família. Teu servo agora irá nos ministrar a palavra do Senhor, especialmente, ó Deus, depois de ouvir a exposição dos ataques que a família tem enfrentado, as dificuldades que nós temos na nossa família. Precisamos entender a nossa época, ó Deus, para continuar exaltando o santo nome do Senhor em família. Usa o teu servo como o Senhor tem usado até o presente momento, para que ele seja a boca do Senhor para a edificação do teu povo neste lugar, e glória no nome do Senhor. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Irmãos, me deram um tema que é barra, a questão da masculinidade e do movimento feminista. Por que me deram este tema? Porque este tema é um tema que eu, como secretário executivo do Supremo Conselho durante 12 anos, fui simultaneamente também presidente da Comissão de Relações Intereclesiásticas da Igreja Presbiteriana do Brasil. No momento nevrálgico de nossa denominação, quando nós tivemos a responsabilidade de um diálogo com a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, chamada PCUSA, Presbyterian Church USA. Esta denominação é o resultado da união de duas denominações presbiterianas. Vocês sabem muito bem que, como resultado da Guerra da Secessão, ou por causa do escravagismo norte-americano, os nortistas nos Estados Unidos eram contra o escravagismo e os sulistas eram a favor do escravagismo. Isso produziu uma revolução nos Estados Unidos naquele período, e a Igreja Presbiteriana, que era uma só, também se dividiu. A Igreja do Norte e a Igreja do Sul. A Igreja do Norte, logo depois, nos anos 50, foi se liberalizando mais e mais, e o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu romper as relações com a Igreja Presbiteriana do Norte. Mantínhamos relações com a Igreja Presbiteriana do Sul, mas logo depois, no início dos anos 60, houve uma proposta de que estas duas denominações se unissem novamente. O Supremo Conselho, então, afirmou que se porventura houvesse a união destas duas denominações, então o Supremo Conselho romperia com os presbiterianos, que são os nossos pais, a nossa mãe. E foi isso que aconteceu. A Igreja Presbiteriana, portanto, se tornou cada vez mais liberal. Não demorou muito tempo, eles determinaram a ordenação de mulheres para todos os ofícios sagrados, e isto foi uma luta que foi empreendida dentro da denominação presbiteriana durante cerca de 20 anos. No final destes 20 anos, Jane Davis Douglas, que era uma das representantes junto à Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, levou este assunto para a Aliança Mundial, e logo a seguir ela escreveu um livro chamado Mulheres, Tradição e Calvino. 10 anos depois, este livro foi publicado em português pela Didaquê, que propunha também para a nossa denominação a ordenação de mulheres aos sagrados ofícios dentro da igreja. Quando o livro foi traduzido para o português,
10 anos depois de que ela tinha escrito lá nos Estados Unidos, ela já não propunha mais a ordenação de mulheres, ela propunha a ordenação de homossexuais. Ela era uma lésbica e ela, juntamente com 3 outras lésbicas, Jenny, guarda esse nome, um bonitinho, Jenny Dempsey Douglas, ela, juntamente com 3 outras lésbicas, recebeu o prêmio de Mulher de Fé do Ano da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América. Eu, pessoalmente, trabalhei no sentido de que rompêssemos as relações com a Igreja norte-americana e, em 1999, finalmente rompemos as relações por causa do relatório que eu prestei e aí então decidimos não ter mais nenhum contato com a Igreja americana. Logo a seguir, eu fui designado para ser representante da Igreja Presbiteriana do Brasil no Congresso Mundial da Aliança Mundial de Igrejas Reformadas, que aconteceu em Gana, na África. Fui lá e vi tudo que estava acontecendo lá. A primeira coisa que chamou a minha atenção foi uma cruz vestida de mulher. Achei uma gracinha, né? E logo depois, uma comissão muito importante da Aliança Mundial, que era uma comissão de homossexuais, para que desse espaço para homossexuais também na aliança. Eu resolvi ser membro daquela comissão, só para ver por dentro o que estava acontecendo. Trouxe o relatório e, por causa do meu relatório, a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu, portanto, romper as relações com a Aliança Mundial de Igrejas Reformadas. Eu entendo, e os meus companheiros da Comissão de Relações Intereclesiásticas entendiam também, que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, não é uma seita. Nós somos uma igreja. E temos, portanto, no verdadeiro sentido da palavra, não no sentido católico romano, mas nós temos relações ecumênicas, ou melhor, relações com nossos irmãos através do mundo. E então, a Igreja Presbiteriana da América, que é uma outra denominação presbiteriana, juntamente com a Igreja Presbiteriana do México, que é a maior denominação presbiteriana das Américas, com cerca de 4.800.000 membros, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, que hoje é uma igreja muito pequena, nossa denominação não chega a ter 250.000 membros, mas estas 3 denominações decidiram organizar uma confraternidade mundial de igrejas reformadas. Esta confraternidade foi organizada há cerca de 20 anos atrás. Eu fui o primeiro vice-presidente, logo depois o presidente morreu, e era um mexicano, e eu só assumo assim, desse jeito, né? O presidente morreu, o presidente, eu assumi por quando eu era vice-presidente. Hoje, o presidente dessa entidade mundial de igrejas presbiterianas e reformadas é o reverendo Davi Charles Gomes. Hoje nós temos cerca de 78 denominações presentes. E aí começamos então um trabalho de engenharia para relações com outras igrejas presbiterianas ao redor do mundo. Começamos com a Igreja Presbiteriana da América, chamada PCA, Presbyterian Church in America, e é interessante, hoje são 7 denominações presbiterianas nos Estados Unidos. Nós temos relações com a Igreja Presbiteriana da América, nós temos relações com a Igreja Presbiteriana Evangélica, nós temos relações com a Igreja Presbiteriana Ortodoxa e nós temos relações com a Igreja Presbiteriana Bíblica, além das outras denominações que existem, nós não temos qualquer relação. Mas esta coisa, então, do feminismo que entrou na Igreja Presbiteriana começou a me interessar muito. Numa das vezes que eu fui à sede da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, na cidade de Kentucky, o nosso anfitrião nos levou à casa editora da Igreja Presbiteriana e disse: olha, pode pegar o livro que vocês quiserem. Aí eu fui na estante dos livros mais escabrosos, os piores livros, peguei alguns deles, e aí eu fui lendo
a respeito do feminismo que era propugnado pelas irmãs presbiterianas nos Estados Unidos. Nós sabemos que o feminismo teve 3 ondas. A primeira onda, por volta aí do final do século XIX, quando se levantou a bandeira de que as mulheres tinham direito também ao voto. Evidentemente nós somos favoráveis. Que a mulher também tinha direito ao pátrio poder, ou melhor, os filhos devem ser compartilhados entre pai e mãe. Evidentemente, teremos que votar favoravelmente a uma proposta como essa. Que elas também tinham o direito à propriedade, porque as propriedades até então só pertenciam aos homens. E, evidentemente, a igreja presbiteriana, naquele período, se manifestou favoravelmente. A primeira onda, então, foi superada nos anos 60 por uma mulher chamada Simone de Beauvoir, uma francesa que é amante de Jean-Paul Sartre, que foi o filósofo, um dos mais importantes filósofos existencialistas da atualidade, e ela propunha, então, uma outra forma de se pensar. E aí, então, surgiu o termo feminismo, ou melhor, ismo. Quando você coloca esta terminação na palavra, essa palavra deixa de ser um mero adjetivo para ser uma visão com a qual você enxerga a realidade. É como se você estivesse colocando um óculos, e esse óculos, então, sendo verde, você enxerga tudo verde. Simone de Beauvoir entendia o seguinte, que as mulheres não estavam satisfeitas com a maternidade. A maternidade, segundo Simone de Beauvoir, produzia uma escravidão interna. Então, produzia-se, na verdade, alguma coisa que as mulheres diziam que era muito boa, mas, na verdade, ser mãe é uma droga. Afirmava Simone de Beauvoir, portanto, que o pior entrave para as mulheres era, na verdade, a concepção patriarcal, ou melhor, a visão de que o homem é que estabelecia a definição da realidade. As palavras foram cunhadas, por exemplo, pelos homens. E por essa razão, então, ela propunha que se fizesse uma nova reformulação, inclusive das palavras, não mais teologia, uma nova palavra, teologia, e assim por diante. Uma nova reformulação. O maior inimigo a ser enfrentado era o patriarcalismo. E o maior sancionador do patriarcalismo é a escritura do Antigo e do Novo Testamento. Porque há uma coisa intrincada de patriarcalismo na literatura bíblica. Algumas tentaram, então, traduzir as escrituras de uma forma mais palatável. Deus barra ele e ela, homem barra mulher. Contudo, ao produzir esta mudança, produzir uma mutilação nas escrituras. Tal era o intrincado patriarcal no texto bíblico. Essa ideia foi superada. Não há como mudar o texto bíblico, a não ser que você mutile as escrituras. Pura e simplesmente um abandono das escrituras, e assumiram então como textos sagrados os textos gnósticos, visto que o maior sancionador do patriarcado nas escrituras é Deus o Pai. E aí então surgiu nos Estados Unidos, entre os presbiterianos em geral, um movimento chamado Levantamento da Consciência. E escreveu-se um livro chamado Reimagining God, ou Reimaginando Deus. Deus não é Ele. Deus é ela. Deus é a Sofia. Deus é a sabedoria. Evidentemente, queridos, isto tem a ver com paganismo. É a forma de se produzir um reavivamento pagão dentro das igrejas. A bandeira que foi levantada foi a bandeira de que a mulher deveria ter voz dentro da igreja.
E a mulher, tendo voz dentro da igreja, evidentemente, tendo voz, deveria ser ordenada aos ofícios sagrados dentro da igreja. Primeiro, ela deveria ocupar o púlpito. Tomava-se, portanto, as palavras do apóstolo Paulo como palavras extremamente ofensivas. Que o apóstolo Paulo nada mais era do que um machista. E que ele estava preso ao verso cultural do seu tempo. Na cultura da época, a cultura era machista. E o apóstolo Paulo, parte daquela cultura, não podia ser outra coisa, senão machista também, quando ele disse assim: não admito que as mulheres falem de igreja. Bom, na verdade, meus irmãos, esse movimento destruiu a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, a PCUSA. Esse movimento destruiu a igreja. Hoje, nós consideramos a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América como uma igreja apóstata. Ela apostatou da fé. A Igreja Presbiteriana do Brasil não tem nenhuma relação com esta igreja diabólica. Poucos dias atrás eu estava em Boston e tive a oportunidade de passear pelo centro de Boston, ali de várias igrejas e várias igrejas presbiterianas. A grande maioria delas se caracteriza por uma bandeira hasteada na porta de entrada. A bandeira gay. A bandeira gay. Essa é a característica da igreja presbiteriana hoje. Esta é a denominação presbiteriana, com a qual nós não temos relações. Então, meus irmãos, esse assunto me tomou. Eu passei a estudar sobre esse assunto. E quando passei a estudar sobre esse assunto, eu fiquei com pena dos homens. Os homens são verdadeiros, vamos dizer assim, eles são os mais prejudicados por tudo isso. Nós estamos vivendo uma época em que dizer que você é homem, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. Todo mundo agora está vivendo, os homens estão vivendo uma fase muito delicada, acolchoada. Os meninos estão aprendendo que é bonito ser homossexual. Os homossexuais são mais descolados, não são mais alegres. Inclusive a palavra gay significa exatamente isso: alegre, descolado. O movimento homossexual no Brasil, há cerca de 10 anos atrás, teve sua primeira passeata, e a primeira passeata na Avenida Paulista, em São Paulo, teve 150 pessoas. A última passeata gay teve 5 milhões de pessoas. E a passeata gay paga com os impostos meus e seus. A passeata gay, na verdade, pelo fato de entender que o patriarcalismo é o grande inimigo a ser enfrentado, afronta os símbolos cristãos, afronta os símbolos judaicos cristãos. Vários deles se vestiram seminus, cobrindo a sua genitália com a cruz. Isso vocês viram pela televisão. É uma afronta ao cristianismo, porque o cristianismo, na verdade, é a maior barreira contra o movimento homossexual, ou melhor, o movimento feminista. O movimento homossexual, do LGBT, ele é inspirado basicamente no feminismo, porque Simone de Beauvoir e logo depois Betty Friedan nos Estados Unidos afirmou o seguinte, que a maior imposição de um homem em relação a uma mulher é na relação sexual, quando o homem se impõe sobre uma mulher. Então eles propõem o seguinte: não mais relação de desiguais, mas relação de iguais. Porque há uma tese, claro, tem umas coisas assim que a gente pensa, uma coisa absurda, mas são teses que foram, na verdade, aplaudidas. Por exemplo, a mais importante delas foi aplaudida recentemente pela Universidade de Harvard, que eu fui visitar, e
peguei a cópia desta tese de doutorado de uma presbiteriana chamada Molencote. E a Molencote afirma o seguinte, que nas épocas primevas não havia homem. Não havia homem, só havia mulheres. As mulheres eram hermafroditas, como minhoca, que se autorreproduz. É por isso, então, que o feto no ventre materno, nas primeiras semanas, ele tem características femininas. E por causa da testosterona, depois que é derramada no útero materno, este feto que inicialmente tem características femininas, então passa a ter também características masculinas. Mas os homens são uma corrupção do sexo original. É por isso que nós temos tetas. Para quê? Não serve para nada, não é verdade? É porque nós somos uma corruptela do sexo original. De repente, havia só XX. De repente, nasceu uma corrupção XY. Então, o que elas estão propondo? Elas estão propondo agora uma passagem do sexo masculino, que é uma anomalia, para alguma coisa que é assexuada. O menino pode escolher se ele quer ser homem ou se ele quer ser mulher. Ele que decide. Não é mais a questão propriamente da sua genitália, daquilo que é da sua natureza essencial. Ele pode escolher. Então isso é uma passagem. É como se estivéssemos agora vivendo este período cinza até o momento que não haja mais homem. Não sei se vocês estão olhando para mim, seu pastor é maluco. Não é? Não, isso é tese. Isso é tese que está sendo defendida. E eu, ao estudar esse assunto, comecei a ficar assim, preocupado em relação aos homens. A masculinidade hoje não é mais uma virtude, é um defeito. É um vício. Ser homem hoje, ou melhor dizer assim, sou masculino, confunde-se a masculinidade com macheza. Macheza tem a ver com genitália, um órgão sexual. Masculinidade tem a ver propriamente com caráter. Caráter. Tem a ver com um desenvolvimento do caráter do menino, que passa a ser, de menino, ele passa a ser homem. É aquilo que o apóstolo Paulo diz assim: olha, quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino e tal, mas depois eu cresci e deixei as coisas próprias do menino. É interessante. A trajetória feminina tem iniciações que, na verdade, são iniciações naturais. Uma menina chega para a mãe dela e diz assim: mamãe, o que aconteceu comigo? Aí a mamãe vai dizer para ela: minha filha querida, você deixou de ser uma menina. Você, a partir de agora, é uma mulher. Isso jamais passa pela cabeça de um menino. Ele não tem a menor ideia do que seja isso. Por essa razão, as iniciações femininas sendo naturais, as iniciações masculinas são sociais. Os homens, aí eu falo com o secretário nacional e o presidente da confederação, os homens precisam, na verdade, começar a desenvolver estudos sobre a masculinidade. Está faltando esses estudos. E promover no meio dos meninos, porque a responsabilidade dos homens de cabelos brancos como nós, é a responsabilidade de nós, os homens, promovermos iniciações masculinas. Iniciações masculinas que sejam bíblicas. Porque as iniciações masculinas aí no mundo é quando o pai dá dinheiro para o menino e diz assim: vai para a zona de prostituição. E aí então ele aprende que ele pode usar as mulheres, que ele pode abusar das mulheres. As iniciações masculinas são iniciações que mostram que há por detrás de tudo aquilo que é uma concepção masculina, há uma ideologia. Todas as civilizações humanas, em todas as
as épocas da história humana sobre a face da terra tiveram esta ideologia, abraçaram esta ideologia. Qual a ideologia? Os homens assumem o aspecto mais perigoso da sociedade humana. São os homens que vão para a guerra, são os homens que defendem a pátria, são os homens que defendem a honra, são os homens que defendem a igreja, e são os homens, na verdade, que desembanham a espada da verdade e se vestem com a armadura de Deus, sendo couraça e assim por diante. É para uma mulher uma vergonha ter uma cicatriz no rosto, mas para um homem ter uma cicatriz no rosto é motivo de orgulho. Enquanto as mulheres sangram naturalmente, os homens sangram socialmente. Eles foram chamados para sangrar, para morrer, se for necessário, para a preservação da espécie, especialmente das mulheres e da sua prole. Mas isso daí não se fala nos nossos dias, na verdade. Cavalheirismo entre os homens hoje praticamente é manga de colete, não existe mais. Eu me lembro quando o papai chegava e falava assim: meu filho, quando você sair com a sua mãe, põe ela para dentro da calçada. Quando você sair com a sua irmã, dentro da calçada. Quando mais tarde você tiver a sua namorada, para dentro da calçada. Sua esposa, para dentro da calçada. Sabe que eu não sabia o que o papai estava querendo dizer com isso? O que o papai estava dizendo é o seguinte: meu filho, se alguém tiver que morrer, morra você. Defender como escudo a sua amada. A sua amada. Irmãos, quando o apóstolo Paulo afirma: não admito que a mulher fale na igreja, quando ele diz isto na sua carta a Timóteo, não permito que a mulher assuma o papel de homem, o papel de autoridade, ele na verdade não está sendo mal educado. Tem muita gente que fala assim: o apóstolo Paulo é muito mal educado, enxerido, não é não? Olha, os estudos mais acurados a respeito do que o apóstolo Paulo está afirmando, ele está nos afirmando fundamentado em 3 princípios. Primeiro princípio da criação, segundo princípio da queda, e o terceiro princípio, o princípio da decência. Em relação à criação, foi necessário um tempo para que a mulher então viesse ao drama da criação. Deus então cria o nosso primeiro pai, cria não mais agora pelo fiat de sua palavra, porque tudo que foi criado antes era Deus dizendo: haja, acontece, haja luz, haja separação das águas, do firmamento e assim por diante. Tudo acontece pelo fiat de sua palavra. Está se cumprindo aquilo que nós encontramos nos 2 primeiros versículos da Bíblia, que afirma: no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí então há uma afirmação: e a terra era sem forma e vazia. Irmãos, me ajudem. Você conhece alguma coisa sem forma e vazia? Dá para entender? Quando eu digo assim, Domingos, eu digo para você assim: cadeira. Você não precisa olhar uma cadeira, mas na sua mente ela tem uma forma. Aquilo que é um vácuo está preenchido. E é exatamente isso que Deus faz na criação. Ele vai dando forma ao que não tem forma e preenchimento ao que está vazio. Aí então, Deus não cria mais através do fiat de sua palavra. Ele passa a dar forma àquilo que está na sua mente, através dos seus dedos. Apesar que Deus não tem dedos, Deus não tem mãos, Ele pega do pó da terra, faz o barro
molda, e a Bíblia diz naquela linguagem que a gente simplesmente não entende, mas é uma linguagem que efetivamente é verdadeira. Ele na verdade agora, ao dar forma, ele dá preenchimento, porque assim que ele molda do pó da terra, o que ele faz? Fôlego de vida. Da onde vem a palavra alma, psique, nefesh, sopro, é ar em movimento. É assim que nós falamos, ar em movimento. Eu não teria como falar se não houvesse ar em movimento. Aí ele dá forma e preenchimento. Só que é interessante, durante todo o tempo as Escrituras vão dizendo que, viu Deus, que era bom. Meu Deus, que era bom. A palavra bom ali, a palavra kalos, traduzida na Septuaginta, que significa, viu Deus, que era nobre, que era belo, que era na verdade alguma coisa que era o produto de uma arquitetura muito bem bolada. De repente, diz as Escrituras, e viu Deus que não era bom, não era nobre, não era digno, era perigoso, falta de responsabilidade, que o homem estivesse só. Irmãos, eu sei agora que é uma droga o homem estar só. Há 2 anos, minha esposa foi embora. Deus a chamou para si. Minha vida virou uma bagunça, virou um caos. Eu estou procurando uma louca que queira casar comigo, porque eu vou te contar, não é bom estar só. Então, dando preenchimento a estas coisas, o que nós vemos é que agora Adão, depois de dar tempo para dar nome, e é interessante, denominar, que tem a ver com dominar. Enquanto ele vai dando nome aos animais, ele vai dominando a terra como vice-regente. É importante este papel masculino de dominar a terra. Ele vai dando nome. E ele viu para o leão, não deu outro. Para cada côncavo, um convexo. Não havia para ele alguém que lhe fosse igual, que ele pudesse curtir a vida de igual para igual. Evidentemente, isso já era propósito de Deus, mas este propósito de Deus precisava ter forma e preenchimento na vida de Adão, até que ele descobriu. Ele sentiu esta solidão existencial. Na verdade, Adão tinha tudo. Ele tinha inclusive a presença de Deus. Na viração do dia, Deus aparecia, conversava com ele. Ele tinha o senso do belo, porque ele estava no paraíso, no jardim, todo esquematizado. Ele tinha comida, não lhe faltava nada, era só estender a mão e ele comia dos frutos mais suculentos possíveis. Ele tinha essa realização, inclusive, do trabalho, porque ele trabalhou, ele era vice-regente com Deus, regia junto com Deus. No entanto, faltava alguma coisa que era simplesmente essencial. Aí ele dá de si mesmo, ele se coloca numa situação de como que à mercê de Deus. Deus o faz então cair em pesado sono. E aí então Deus, o homem sangra, corta-se do seu lado, tira de lá um osso. Eu acho isso simplesmente maravilhoso. Só Deus para fazer um negócio desse. A gente fica assim, que coisa linda, né? Pega um osso,
e do osso, uma mulher. Ele fica abestalhado. A mulher mais linda de sobre a face da terra. Era a única, mas era essa. Fala a verdade. Não? Então, ele acorda do seu sono e ele diz assim: afinal, esse osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. E o cronista, então, que é Moisés, disse: por esta causa deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aí então nós temos princípios espirituais neste preenchimento daquilo que é vazio. Primeiro princípio espiritual, preste bem atenção. A palavra final não existe na língua hebraica. Adão não fala palavra nenhuma, não tem palavra nenhuma. Ele faz um som. Quando ele vê assim, abestalhado aquela mulher, porque ele se assusta. É alguém igual a ele, porém diferente dele. Mulher assusta os homens. Vocês não sabem o quanto vocês assustam. E ele não produz, na verdade, uma palavra. Ele produz um som. O som é este. Uau! E aqui está o primeiro princípio espiritual do relacionamento de um homem com uma mulher: admiração, maravilhamento, estar boquiaberto, estupefato, abestalhado. Casamento implica nisso. Maravilhamento. Quando dois seres iguais, porém paradoxalmente diferentes. Deus não criou a mulher para ser igual ao homem. Isso são as feministas que estão dizendo. No empoderamento feminino, o empoderamento, na verdade, está produzindo um apodrecimento das relações. As mulheres não foram criadas para serem iguais. São iguais em dignidade, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, diz que diante de Deus não existe nem homem nem mulher. Isso em termos de dignidade, em termos de salvação. A mesma salvação aplicada à vida do homem e a salvação aplicada à vida da mulher, mas elas são essencialmente diferentes dos homens. Graças a Deus! Que já pensou? Se eu encontrar uma louca que queira casar comigo e ela tem um cavanhaque que nem o meu, os franceses é que dizem vive la différence. A diferença se estabelece em diversos aspectos dos seres, do ser masculino e do ser feminino. Não só a questão física. É por isso que as Escrituras abominam qualquer possibilidade de que os homens se pareçam com mulheres, ou mulheres que se pareçam com homens. Este é o princípio espiritual, por causa da diferenciação. Hoje a gente está olhando para a turma por aí e fala assim: o que é? A gente não sabe mais o que é. Deus estabelece uma diferenciação entre homem e mulher, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico. A mulher encara a vida de uma forma diferente da do homem. Do ponto de vista psicológico, eu de vez em quando saía com a minha esposa, íamos para uma festa e tal, e nós nos encontrávamos com centenas de pessoas. Eu fui pastor de uma grande igreja durante 40 anos, e aí então, nessas festas, a gente chegava, terminava a festa, a Regina entrava comigo dentro do nosso carro, e ela olhava para mim e falava assim: meu bem, você viu o broche daquela senhora lá? Que senhora? Ela era específica, eu genérico. Não ia ao supermercado com ela, não tinha jeito.
Porque a Regina, ela pegava o primeiro produto, via e tal, quanto pesava, não sei o que lá, o preço e tal, e voltava para a gôndola. Ia mais para frente, pegava o segundo, olhava e tal, voltava para a gôndola. Terceiro produto, a mesma coisa, mesmo produto, só marca diferente, eu punha na gôndola. Eu falei assim, ela não vai comprar nunca nada nessa vida. Depois que ela olhava uns 10 produtos, sabe o que ela fazia? Ela voltava para o primeiro e comprava o primeiro. Eu não! Os meus netos foram nascendo e eu sempre disse o seguinte: quem é rico compra roupa no Brasil, quem é pobre compra roupa nos Estados Unidos. É verdade. Eu ia para os Estados Unidos para comprar roupa para os meus netos. Ela fazia questão de ver a cor e tal. Eu passava pelo corredor e eu pum, 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 eu morro. Era assim. O homem tem uma forma diferente de encarar a vida. Até mesmo a reação sexual é diferente para um homem do que para uma mulher. A relação sexual muda o corpo de uma mulher e pode produzir permanência. A concepção em relação ao homem é questão de segundos. Para a mulher, não. Não é mesmo? Deus fez isso. Quem inventou o sexo não foi meninos da UPA. Não foi. Preste atenção, sexo é uma coisa maravilhosa. No lugar certo, no momento certo. Minha mãe enchia a minha lancheira e dizia assim para mim: meu filho, coma na hora do recreio. Não, na hora certa é maravilhoso. Sexo é maravilhoso. Não foi o playboy que inventou o sexo, foi Deus. Para o prazer, não somente para a procriação, mas na mente de um homem é uma coisa, na mente de uma mulher é outra coisa. Até mesmo o pecado. Até mesmo o pecado na mente de um homem é uma coisa, na mente de uma mulher é outra coisa. Você sabe que Adão e Eva pecaram, não pecaram? Mas Adão pecou mais. Porque a Bíblia diz claramente que a mulher, sendo enganada, ela foi enganada, ela foi ludibriada. A serpente que estava travestida quem estava por detrás era Satanás, mestre da disfarçatez. Ludibriou a mulher, enganou a mulher, e ela então, ludibriada, pensa que o fruto é bom, é suculento, o fruto pode dar a ela condições especiais. Adão, canalha, quieto estava, quieto ficou. Ele estava tão próximo dela que ela podia estender a mão e dar para ele o fruto, e ele tomou, sem ser enganado. Pecou em sã consciência. Quando Deus chama a ordem, não chama Eva, chama Adão. O pecado para Eva é um, o pecado para Adão é outro, porque Deus criou os seres humanos de forma diferente. É por esta razão, primeiro pelo princípio da criação. Na criação, o homem vem primeiro, porque ele abre a picada, ele vai à frente, ele produz um ambiente confortável, ele produz um ambiente de segurança. A mulher, quando chega amparada pelo braço forte do seu marido. E o braço forte do seu marido é assumir a liderança, o aspecto mais arriscado da sociedade humana. Ele tem que sangrar. É ele que discursa. É ele que prega. Ele prega na sua apologia em defesa da sua mulher contra a serpente. Mas Adão
Adão, meus irmãos, é um canalha. O nosso primeiro pai abdicou da sua autoridade masculina. E quando ele vê a sua esposa tomando a iniciativa, ele comete o mais profundo e singular pecado masculino. O pecado masculino mais terrível não é a tirania. Os homens são tiranos, mas não é a tirania. As mulheres sabem que nós somos tiranos, mas não é a tirania o pecado mais profundo, mais arrasador. O pecado mais profundo é chamado pelos teólogos de uxoriedade. Em outras palavras, ele viu a sua esposa assumindo a liderança, se confrontando com a serpente, e ele se calou. É como se ele estivesse dizendo: quer ir? Que vá. O Supremo Concílio de nossa igreja abre agora uma exceção. As mulheres podem pregar quando não houver mais oficiais na igreja. Então elas podem pregar por exceção. Foi um dos maiores erros que o Supremo Concílio cometeu contra Deus, contra a Escritura, contra a masculinidade e contra o ser feminino. Porque fazendo isso, o que vai acontecer? Os poucos homens pusilânimes, covardes, vão ficar calados. Eles vão embora. E a prova disso, meus irmãos, é o que está acontecendo nas igrejas que ordenam as mulheres. Essas igrejas, como está acontecendo bem próximo de nós, essas igrejas têm as mulheres tomando conta, são as líderes espirituais, são elas as pregadoras. E a igreja agora, a porcentagem de mulheres está aumentando e dos homens diminuindo. É por causa do pecado masculino, meus irmãos. O pecado masculino, quando ele vê a mulher tomando esta liderança, o homem se debanda, ele vai se escapedando. O pecado masculino. A segunda razão é a razão do bom senso, das questões culturais. Um dos maiores teólogos e talvez um dos mais importantes intérpretes das Escrituras, que faleceu recentemente, membro de nossa igreja presbiteriana, o reverendo Valdir Carvalho Luz, ele era um homem que defendia a ordenação feminina. Eu, idiota do jeito que eu sou, eu me confrontei com o Valdir Carvalho Luz, um gigante de nossa denominação. Ele afirmava que o apóstolo Paulo estava preso ao vesgo cultural do seu tempo. Ele nada mais era do que resultado de uma cultura machista. Paulo era machão. Eu disse definitivamente: não pode. O apóstolo Paulo não pode ser machão. Ele fala como apóstolo, em nome de Jesus Cristo. E nós afirmamos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela é inerrante. Eu me confrontei com esse homem. Escrevi no Jornal Brasil Presbiteriano, logo depois da palavra dele. Ele foi entrevistado pela revista Ultimato, e eu respondia para a revista Ultimato. A revista Ultimato, também liberal, não publicou a minha resposta. Então eu publiquei lá nas notas da revista Ultimato: olha, se quiser saber a minha resposta, está no lugar assim. Porque eu estava dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo não está preso a uma cultura. O apóstolo Paulo é contra a cultura. Ele se levantou em relação a uma cultura opressiva quanto à mulher. As mulheres que se convertiam, elas eram quase todas elas egressas do paganismo. E no paganismo, a adoração era
adoração das deusas, deusa Diana dos Éfesos, deusa Esculápio e assim por diante, adoração das deusas, culto à fertilidade. Elas eram sacerdotisas, mas mais do que isso, eram sacerdotisas prostitutas. Por que sacerdotisa prostituta? Por causa do culto à fertilidade. A bênção apostólica nos ambientes pagãos era essa: com o néctar das nossas coxas nós nos abençoamos. O culto pagão era, na verdade, uma orgia sexual. Mulheres que se colocavam ali e eram, na verdade, destruídas, destroçadas, múltiplos coitos, diversos homens que tinham relações sexuais com elas. Os homens amavam esse tipo de culto. Pode imaginar? Mulheres usadas, mulheres abusadas. O apóstolo Paulo diz: eu não permito que as mulheres sejam abusadas dentro da igreja. Por essa razão as mulheres devem permanecer caladas. Não é parte propriamente da função das mulheres exercer um papel que não lhes compete. William Hendrickson afirma categoricamente que a resposta de Paulo é uma resposta extremamente cavalheira, delicada. É como se ele estivesse dizendo: não é correto que uma ave possa viver debaixo d'água. Não é correto que um peixe viva na terra. Não é da natureza, é contra a natureza. As feministas estão equivocadas. Esse empoderamento feminino é, na verdade, contra a própria natureza feminina. O apóstolo Paulo está afirmando categoricamente que não permite que as mulheres sejam outra coisa senão mulheres. E, meus irmãos, é muito bonitinho o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Mulheres assumindo responsabilidades que não são delas. Sabe por quê? Porque os homens são pusilânimes, covardes, não estão assumindo a sua liderança. E porque não estão assumindo a sua liderança, então as mulheres, vendo a arca cair, põe a mão na arca. Mas, meus irmãos, é mais limpa a lama do que a nossa mão. Deixa a arca cair. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento nevrálgico, não somente dentro da nossa denominação, mas nós estamos vivendo um momento nevrálgico em relação à igreja evangélica no mundo. Então, queridos, prestem atenção. Primeira coisa, a questão da criação. Segunda coisa, a questão da queda. Terceira coisa, a questão da decência. Não é decente. Não é parte da natureza. É contra a natureza. O apóstolo Paulo é cavalheiro. Não achem, por favor, que o apóstolo Paulo é mal educado. Ele não está se dirigindo às mulheres, quando ele diz: não admito que as mulheres falem. Ele está se dirigindo aos homens covardes. E quando uma mulher assumir o púlpito das nossas igrejas, a única coisa que nós estaremos dizendo, em outras palavras, é que os homens são pusilânimes. Eles estão agindo como eles estão, na verdade, colocando nas mãos das mulheres uma responsabilidade que não é delas. Estão fazendo basicamente o que os pagãos fizeram, usando
e abusando das mulheres. As mulheres foram feitas, na verdade, por Deus, para serem alvos de nossa defesa, alvos de nossa segurança. Coisa que as mulheres querem é serem asseguradas de que haverão de viver não com medo do seu homem, mas com respeito ao seu homem. O braço do seu marido é para defender você. E se for preciso atacar quem vier atacá-la. O braço do homem era bem mais forte do que a Regina. Né? Quando eu ouvi a palestra anterior de alguém que porventura empurre a sua mulher e agride a sua mulher, papai, não é possível. O braço do homem foi feito para dar segurança para as nossas mulheres. As mulheres, na verdade, meus irmãos, amam serem protegidas. E é engraçado, eu tenho feito palestras, claro, eu não estou fazendo as minhas palestras aqui, eu estou dando um grito. Você entendeu? Um grito. Quem esteve na reunião do Supremo Conselho sabe por que eu estou gritando. Estou dando um grito. Não estou fazendo uma palestra. Eu estou dando um grito porque, na verdade, nós estamos sendo colocados no topo de um escorregador de gelo. É só um peteleco. Eu vi isso acontecer na igreja americana. Eu vi acontecer isso na igreja da Escócia. Eu participei da reunião do Supremo Conselho da Assembleia Geral da Igreja da Escócia. Fui lá várias vezes, uma igreja cheia de pompa, de circunstância. A última reunião que eu fui, num grande salão, num átrio maravilhoso, a reunião aberta pelo representante da Rainha da Inglaterra, cheio de pompa, de circunstância, eles batem o cajado. Adentra o salão, fulano de tal, que é o presidente da Assembleia Geral, todo mundo se levanta em silêncio, pompa e circunstância. Uma igreja tomada por homossexuais. Eu estava na reunião do Supremo Conselho da Igreja Americana quando tomou-se uma decisão oficial de colocar na Constituição da Igreja a ordenação de lésbicas, casamentos gays. Tudo por quê? Porque se porventura Paulo está preso a uma cultura, então a nossa cultura é diferente. Tudo admite. E as Escrituras deixam de ser a nossa única regra de fé e de prática, e a cultura passa a ser a nossa regra absoluta de fé e de prática. Eu quero dizer mais uma vez, esse congresso aqui é um congresso de homens. Eu entendo, meus irmãos, que a derrocada, o avanço do feminismo dentro das nossas igrejas é exatamente culpa dos homens. Homens que, como Adão, viram Eva conversando com uma cobra. Adão deveria ter dito assim: querida, aqui não! Você não conversa com essa cobra, não! Eu sou o seu cabeça, meu amor! Essa cobra, ela está travestida! Quem fala com você, meu bem, e você não percebeu, é Satanás! Afaste-se, querida! Eu pisarei a cabeça desta serpente, porque Adão representava Cristo. Se for preciso, meu amor, eu morro por você. Mas não, meus irmãos, Adão, calado, covarde, pusilânime, e vem agora uma decisão que vai colocar os homens nesta posição, sentadinhos, enquanto as mulheres, por excepcionalidade, falam. Não pode. Paulo diz que não pode. As Escrituras afirmam que não pode.
Não pode a mulher assumir, na verdade, o papel da autoridade masculina. Sabe por quê, meus irmãos? E aí eu termino. Já gritei tudo que eu tinha que gritar, na verdade. Estou achando que minha palestra aqui vai à mesa do Supremo. Olha, é interessante como é que nós interpretamos a Bíblia. Nós temos 4 preceitos, 4 formas de encarar as Escrituras. A primeira delas é inadmissível. A Bíblia não tem contradições. Paulo não pode dizer uma coisa aqui e desdizer ao mesmo tempo em outro lugar. A Bíblia não admite a possibilidade de que existe Deus e não Deus na mesma proporção e na mesma relação. Não pode. A Bíblia, na verdade, não se contradiz. O budismo diz que há uma contradição. Que Deus, segundo os budistas, é uma mão que aplaude. Deus é Deus e não Deus ao mesmo tempo e na mesma proporção o yin e o yang. Lembra daquela figura? É o bem e o mal iguais na mesma proporção e que se anulam. Não pode. Na Bíblia não há contradição. Se você encontrar alguma contradição na Bíblia, é porque você não sabe ler, ou porque você não interpreta corretamente as Escrituras. Existem leis hermenêuticas para interpretar as Escrituras. Textos obscuros são interpretados por textos mais claros. Textos descritivos são interpretados por textos normativos. Quando as filhas de Filipe profetizaram, é uma descrição, não é normatização. Quando o apóstolo Paulo diz, não admito que a mulher fale na igreja, é norma. A norma não pode ser suplantada pela descrição. Isso é princípio hermenêutico. Tranquilo. As Escrituras interpretam as Escrituras. Não é verdade? Se você encontrar uma contradição, examine melhor. Esses dias atrás, uma senhora veio conversar comigo e disse assim: reverendo, esse texto da Bíblia é muito difícil. Aí eu perguntei assim: é difícil por quê? Porque a senhora não entendeu? Ela disse: não, porque eu não entendi. É mesmo. Se não existe contradição, existem 3 outras coisas que nós precisamos considerar. Primeira coisa, paradoxos. As Escrituras estão cheias de paradoxos. Paradoxo é uma aparente contradição. Quando o apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, aí eu não sou forte. Isso é um paradoxo. Alguém não pode ser fraco e ser forte ao mesmo tempo, na mesma proporção. Este paradoxo, na verdade, é um paradoxo fraseológico. É uma frase paradoxal. Ou melhor, Paulo poderia dizer a mesma coisa sem ser paradoxal e apresentar a mesma ideia. Quando ele poderia dizer assim: quando eu sou fraco, eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Você percebeu? Nós falamos a mesma coisa, sem contradição, ou melhor, sem paradoxo. Mas existem paradoxos na Bíblia. Segunda coisa que você encontra na Bíblia são aquilo que os teólogos chamam de antinomias, ou antinomos, leis opostas que não se fundem, mas que são mantidas em tensão. Por exemplo, quando o Senhor Jesus Cristo ora, e ele disse assim: graças te dou, Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Soberania absoluta de Deus e de Cristo na revelação do Pai, na salvação de seres humanos. Soberania absoluta de Deus. Só que o versículo seguinte, que tem um subtítulo, não sei quem foi o idiota que colocou aquele subtítulo só para atrapalhar. Não está lá no texto bíblico, mas ele colocou lá. O versículo seguinte diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Responsabilidade humana. Como é que
você então consegue colocar essas duas coisas, elas não se fundem, porque não é 50% da soberania de Deus e 50% da responsabilidade humana, não, ou 100% da soberania de Deus e 0% da responsabilidade humana, ou o contrário, não, é 100% da soberania de Deus e 100% da responsabilidade humana, sem fusão, por tensão. Duas realidades que são colocadas em tensão. Vou pegar um outro, tem N textos. Vou pegar um outro texto. Você se lembra quando o apóstolo Pedro faz o seu sermão no dia do Pentecostes? Ele diz assim: falando a respeito de Jesus, tendo sido este, Jesus, entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Jesus disse sobre isso: minha vida é uma dom voluntária, ninguém atira na minha mão. Este mandato eu recebi de meu Pai. Soberania absoluta de Jesus na sua morte. Tanto é que ele não morre por esgotamento, ele morre por decisão pessoal, porque num determinado momento ele diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito, e desfalece. Soberania absoluta de Deus na morte de Jesus. Aí vem, tendo sido este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vírgula, vós o matastes. Responsabilidade absoluta dos seres humanos. Dá para colocar essas duas coisas em fusão? Não dá. Elas são colocadas em tensão. Você vai encontrar diversos textos antinômicos nas Escrituras. E terceira coisa, então, só para a gente recordar, não há contradições, mas existem paradoxos, antinomias e terceira coisa, mistérios. Interessante, né? A palavra mistério. A palavra mistério aparece 22 vezes na Bíblia. Essa palavra é usada pelo apóstolo Paulo 18 vezes. Todas as vezes ele, nenhuma delas, trata de coisas misteriosas. Mas ele trata a respeito de coisas que nos foram reveladas, que nós sabemos, mas não sabemos. Não é assim? Não, mas isso é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Tem um monte de coisa que nós sabemos, mas não sabemos. Os físicos estão para definir o que é luz. Eles não sabem o que é luz. Se é lume, se é emanação. Eu não tenho a menor ideia do que é luz, mas eu preciso ter? Não preciso. Quando eu chego num quarto escuro, o que eu faço? Acendo a luz. Você sabe que Deus amou você? Eu sei que Deus me amou. Eu sei, mas eu não sei. Eu não sei. Sabe por quê? Porque Deus não encontrou em mim uma nesga sequer de amor para que Ele viesse ser atraído por mim. Não! Ele não me amou porque eu sou amável. Ele me amou porque Ele produziu amor fora de mim para me amar. Ele, na verdade, entregou o seu Filho, sobre o qual as Escrituras falam pelo menos 5 vezes: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mas apesar deste amor, levado às últimas consequências, o Senhor Jesus Cristo foi entregue de tal forma que o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Ele pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Ele se fez culpado, Ele se fez pecado, de tal forma que o nosso pecado fosse punido, a ponto das Escrituras nos dizerem que para nós não há mais condenação. Eu sei, mas eu não sei. Eu não sei o que motivou Deus imolar o seu Filho em favor de um traste como eu, que estava morto em meus delitos e pecados.
cego para as coisas espirituais, mas Deus o fez mistérios. E aí eu concluo. Você se lembra que lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, quando Paulo fala a respeito do relacionamento de marido e mulher, mostrando a diferenciação de papéis, porque homem é uma coisa, mulher é outra coisa, cada um tem o seu papel. Não misture os papéis, não, porque vira uma bagunça, né? No final ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Parece que não se encaixa, na verdade. Aquela declaração ali parece que não se encaixa. Que afinal de contas tem a ver essas coisas todas, né? Sabe por quê? Porque nada foi criado sobre a face da terra sem representação. O homem representa realidades espirituais. Na verdade, meus irmãos, há um quê sacramental na vida de um homem e na vida de uma mulher. Se o menino porventura for criado rezando Mãe Nossa que está nos céus, ele terá uma religiosidade, uma espiritualidade diferente do menino que reza, que ora Pai Nosso que está nos céus. Se o menino aprender que porventura ele pode, na verdade, alterar a engenharia, a arquitetura de Deus nas representações, e então disser que as pessoas da Trindade poderiam ser representadas da seguinte forma: Mãe, Filha e Sofia, pode ter certeza, a religiosidade desse menino será completamente diferente da religiosidade do menino cristão. Se porventura este menino for ensinado que Jesus poderia ter vindo também e tomado para si o corpo de uma mulher, e não tomado o corpo de um homem, como efetivamente tomou, a religiosidade desse menino seria outra. É evidente, meus irmãos, que Deus não tem sexo. Deus não tem sexo, mas Deus decidiu ser identificado e fazer-se conhecido como Pai. Por esta razão, meus irmãos, há uma representatividade no culto. Há uma representatividade. A representatividade que, quando um pastor sobe ao púlpito, pela natureza constitucional com a qual ele foi construído, ele representa Cristo. É por esta razão que o nosso manual de culto diz que todas as vezes que ouvirmos a palavra de um pastor, devemos ouvi-la como se fosse palavra de Deus. Vocês imaginaram Orestes? Cadê o Orestes? Fugiu. Orestes, você imaginou que você tinha convidado um pastor para vir aqui pregar, dizer uma palavra aqui? Lembre-me, seu Orestes, porque o escritor da carta aos Hebreus afirma categoricamente que o Senhor Jesus Cristo proclama os louvores do seu Pai no meio da congregação. Portanto, se tudo o que nós falamos na manhã deste dia procede das Escrituras, Deus falou, Jesus falou, pela boca do seu servo. Foi Calvino que afirmou categoricamente que, se porventura Deus quiser amaldiçoar uma igreja, Ele colocará no púlpito desta igreja um pastor que seja infiel às Sagradas Escrituras. Mas se Ele quiser abençoar uma igreja, Ele colocará no púlpito desta igreja um pastor fiel às Sagradas Escrituras. E se porventura nós formos fiéis às Sagradas Escrituras, nós não admitiremos que Paulo estava preso a um veso cultural do seu tempo,
que ele era machista, mas nós haveremos de compreender que o apóstolo Paulo, na verdade, está mostrando realidades invisíveis através de realidades visíveis, sacramentais. Sacramentais. Meu irmão, homem, você representa Cristo. Minha irmã querida, você representa a igreja ataviada, adornada, embelezada, beautificada. Gostou da palavra beautificada? Eu inventei agora. Sabe uma coisa, eu não gostava de ir com a minha esposa no salão de beleza. Não gostava. Achava ruim a peça. Porque aquilo lá é monstruoso, não é? Aqueles bobs na cabeça, creme na cara, eu achava aquilo pavoroso. Eu fui, acho que uma ou duas vezes, depois não vou nunca mais. Mas eu deixava minha esposa no salão de beleza. E aí então, quando ela terminava, ela ligava para mim: meu bem, terminei, vem me buscar. Quando ela saía, oh, que coisa linda, que mulher maravilhosa. As Escrituras afirmam que o homem está lavando e embelezando a sua mulher pela lavagem da palavra, pela água da palavra. Homens, assumam a liderança espiritual dos seus lares. Homens, assumam a liderança espiritual das suas igrejas. Não permitam que as mulheres conversem com a cobra. Não permitam. Defendam as suas mulheres. Subam aos púlpitos. Não permitam que haja exceção. Nenhuma exceção. Porque a Bíblia não promove exceção. Se for necessário, sangre você. Sangre você. Morra você. Eu acho que falei tudo que eu tinha que falar. Deus nos abençoe.